A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos nos alimentando da palavra, isso é bênção do Senhor, não é? Maravilha. Primeiro, antes de entrarmos pela palavra, eu quero agradecer aí o convite que a Carol fez a nós para esse evento tão maravilhoso, não é? Eu fiquei muito feliz. Cadê a Carol? Fiquei muito feliz pelo convite que foi feito a mim para estar aqui, Paulinho, para render ações de graças a Deus pela tua vida. Tá? Se eu fosse mencionar aqui o que eu tenho no meu coração, talvez tomaria o tempo da palavra em relação a você, Paulinho. Eu sei que você já tem dito para o pessoal, a igreja aqui já sabe mais ou menos a luta, e também parte da vida do Paulinho, bem como os nossos parentes que estão aqui. Não é? Paulinho, eu estava me lembrando, nós trabalhamos na área de encanamentos, infiltrações, tipo de coisa assim. E o Paulinho ainda quando era criancinha, ele ia trabalhar com a gente. E eu estava lembrando, Paulinho, você pegava ali uma lata com massa, alguma coisa. Ele quase não aguentava pouquinha coisa ali. Magrinho, Paulinho, mas muito esforçado, muito esforçado. Teve a sua responsabilidade tão cedo, tão cedo. Paulinho, eu acho que com 14 anos, se não me engano, já pegou a responsabilidade da casa, né, Mélia? E a gente ali tentava instruir alguma coisa, e foi indo, mas Deus foi com o Paulinho, Deus foi dando graça. E o Paulinho cresceu em estrutura, né? Em mente, em sabedoria, muito esforçado, um exemplo para nós, né? Muito esforçado, mesmo meio de tanta luta, se esforçando, e Deus foi fazendo prosperar, crescendo, não é? E há um ano atrás ele nos chama e diz do propósito que ele tinha, do chamado que Deus fez para ele em relação a esse ministério. E eu pude ali fazer parte desses conselhos para ele em relação ao que ele ia enfrentar aqui na igreja, né, como seria, né? E ele estava, Preto, no firme propósito mesmo. Deus já tinha colocado no seu coração. Ele fez uma pergunta para mim: o que o senhor acha, tio? O que o senhor acha, tio? E eu ouvi o Paulinho uns 40 minutos. E eu vi que Deus já tinha implantado no coração dele esta obra aqui. Ele já estava vivendo isso aqui. Eu via que o Paulinho já estava, parece que eu vi o Paulinho aqui já na frente do púlpito pregando para este povo que Deus tem chamado para a sua glória. E eu disse para ele, falei: Paulinho, tudo que eu falar, ao contrário aqui, não vai mudar nada do que Deus já colocou no teu coração. Não foi isso, Paulinho? Já está aí dentro do teu coração. Só deu uns conselhos para ele. E eu falei: prometo que vou orar por você, siga em frente, Deus é contigo, ande nos padrões do Senhor e bola para frente. E para a glória do Senhor Jesus, já vai fazer, eu acho que domingo que vem, né? Já está fazendo aí um ano que essa igreja, para a honra e glória do Senhor, essa denominação está aberta e está sendo pregada a palavra, o reino do Senhor está sendo disseminado aqui. Então toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Então, Paulinho, eu quero aqui compartilhar desta alegria sua, viu? Fico feliz, sinto-me honrado de ser o seu tio. As palavras que você teceu a mim, a nós, não é? Às vezes a gente é tão falho, talvez poderia fazer mais, mas foi assim. É desse jeito que Deus quer. Às vezes você está passando por luta, por provações, por tribulação. E às vezes você pensa em alguém te ajudar, você pensa de vir alguma ajuda de algum lugar. Às vezes você pensa num parente próspero, você pensa em qualquer situação, seu patrão, não é? Minha vida podia ser melhor se aquela pessoa olhasse para mim. Minha vida podia ser melhor, mais tranquila se aquela pessoa me ajudasse. Não, mas é na provação que eu e você crescemos. Paulinho, ele é um pastor hoje, está aqui, né, tão jovem em relação a mim, né? Mas a gente percebe que o que Deus implantou, como ele disse, o que a mãe dele ensinou, o que nós o ensinamos, não é? Que ele aprendeu na palavra, Paulinho fez como os filhos de Coré. Os filhos de Coré
os levitas da casa do Senhor, porteiros da casa do Senhor, e eles ficavam ali recebendo as pessoas que chegavam na sinagoga, e as pessoas, quando olhavam para os filhos de Coré, se alegravam tanto, a alegria deles era tanto, que contagiava a todos, a alegria de Coré contagiava a todos. Coré não olhou para o problema que o pai dele teve, mas olhou para Deus, olhou para Jesus. O caminho dele era o Senhor, era o Deus Todo-Poderoso. Paulinho fez a mesma coisa, não olhou para o que o pai fez lá atrás, olhou para o Senhor, e hoje nós nos alegramos de ver o Paulinho sendo um pastor e recebendo vocês, como o nosso querido aqui que falou da forma que o Paulinho trata cada um que vem aqui e como que é a alegria dele. Então, Paulinho, Deus te abençoa, viu? Desejo a você muita alegria, muita felicidade, viu? E que Deus possa continuar te abençoando rica e abundantemente. Ok, meus irmãos? Muito bem. Irmãos, eu trouxe um texto, quando a pastora Carol ligou para mim, dizendo que queria que eu tivesse aqui nessa data tão importante que o Senhor preparou. Eu pensei, o Paulinho é um pastor, e eu falei, Senhor, me dê uma palavra que nós possamos passar para a igreja em forma de bênção, e também de uma maneira que o pastor Paulo, ele entenda, e que ele possa perceber que Deus é com ele, e o que ele precisar, Senhor. E Deus então me leva uma palavra, e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o pastor Josué. Pastor Josué. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9, eu quero ler esse texto com você. Você que tem a sua Bíblia, eu quero compartilhar com você. Eu estou acompanhando a liturgia do culto, pastor Osmar, e eu estou observando os corinhos, os louvores, as palavras, e eu tenho visto, meus irmãos, que Deus tem falado de uma maneira a animar você, animar o Paulinho, animar os obreiros, animar a cada um de nós. E nós precisamos desse ânimo que vem da onde? Vem do Senhor nosso Deus. E o texto na qual Deus colocou no meu coração, eu quero ser sucinto, tenho aí acho que uns 20 minutos para concluir. Não gosto muito de passar do horário, né? A gente sabe que tem outras coisas a acontecer. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, né? Mas eu espero que essa palavra entre no teu coração, que essa palavra encontre guarida no teu coração. Você que entrou aqui, como o Paulinho disse, que não sabe qual a sua necessidade, não sabe qual a sua dificuldade, muito menos eu, não sei qual que é a sua dificuldade, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que pode querer estar te desanimando para você largar da caminhada, porque qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa meta é o céu de glória. Tudo que nós passamos aqui, tudo que nós enfrentamos aqui, irmãos, isso aqui é passageiro, sabe por quê? Eu e você, nós somos peregrinos nessa terra, nós não pertencemos a essa terra, preto, nós estamos de passagem aqui, irmãos. Deus, Ele fez uma promessa, Ele enviou o Filho dEle, Jesus Cristo, para morrer, irmão Robson, no meu e no seu lugar, aleluia. Todas as mensagens que nós ouvimos na palavra do Senhor, seja no Novo ou no Velho Testamento, só tem um final, aleluia. E nessa caminhada, nós estamos numa caminhada, e o final dessa caminhada, aleluia, é o céu de glória, é a nossa salvação. Portanto, eu quero compartilhar dessa palavra, para te animar, para te encorajar, para que você não desista dessa caminhada. O mundo está num caos, o mundo tem mostrado para a gente coisas horríveis, que tem até colocado a gente em perplexidade, mas nós devemos saber, aleluia, que a nossa meta é o céu de glória. Nós devemos saber que nós não podemos entrar na jogada deste mundo, nós não podemos. O mundo prega diferente da palavra, a palavra do Senhor entra na contramão do que está sendo falado e anunciado hoje, mas eu venho com uma palavra aqui, para dizer para você, que hoje Deus te dá
dá um ânimo. Hoje Deus mostra o foco para você. Deus vai mostrar para você aonde é que você tem que olhar. Deus vai fazer você fazer uma conversão. Quem sabe tem gente que está indo para um caminho e não percebeu que o final desse caminho não vai dar bom. Quem sabe você está acompanhando alguma coisa, seja na internet, seja por um amigo, seja pelas orientações da mídia, e não vai dar muito bom. Eu quero dizer para você que isso tem trazido tristeza no seu coração, tem trazido desânimo, tem trazido algo que está tirando a tua alegria, mas eu não sei nem por que eu estou entrando nessa área, sem pelo menos entrar no texto da palavra, mas o Espírito Santo me diz nessa noite, que você deve fazer uma conversão, foca no Senhor Jesus, tire esses pensamentos errados, aleluia, porque o Senhor quer fazer com que você entre na terra prometida, aleluia, glória a Deus, aleluia. O texto diz assim, vamos entrar na mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9, que diz assim, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura, porque a verdadeira profecia é que, se nós lermos e nós entendermos o que está dentro aqui, já praticamente nós já somos abençoados. Nós vamos pregar a palavra, mas a verdadeira palavra está aqui, então preste atenção, olha o que o texto diz. Deus fala a Josué e anima-o, aleluia, glória a Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? Então Deus nos traz uma palavra de ânimo para você. Quem foi Josué? Quem foi Josué? Josué foi sucessor de Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi o servo de Deus escolhido para tirar o povo da terra do Egito. Moisés foi aquele que, sobre a ordem de Deus, e pela fé que ele tinha em Deus, ele enfrentou um enorme desafio, e foi falar com Faraó para livrar o povo da terra do Egito. Enfim, tirou o povo da terra do Egito. E Josué, na qual é o personagem da qual nós estamos falando, Josué acompanhou todos os feitos de Moisés. Josué foi aquele servo obediente. Josué foi aquele servo que obedecia o que o Senhor falava. Josué também foi aquele que presenciou todos os feitos de Moisés. Josué presenciou Deus instruindo Moisés
E Moisés falando com o faraó, e ele presenciou as 10 pragas, viu o que Deus fez através daquilo. Josué também viu Deus através de Moisés, fazendo grandes milagres, quando Deus deu o maná do céu, quando o povo precisava. Deus, através de Moisés, Josué também viu ele tocando a rocha e saindo água da rocha. Josué também presenciou Moisés tocando o mar vermelho e se abrindo e o povo passando. Então Josué, ele viu todas essas bravuras que Deus fez através de Moisés. Agora então, por que é que Deus chama Josué e fala com ele? Irmãos, quem chamou Josué foi o próprio Deus. Quem chamou Josué foi o próprio Deus. Então observa que Josué, que era aquele servo obediente, um servo cheio do Espírito Santo, um servo que em primeiro lugar ele obedecia a Moisés, mas acima de tudo obedecia a Deus. Então ele, com aquelas obediências, aí eu quero dizer para você, vale a pena obedecer a palavra de Deus. Pastor Paulo disse aqui que não basta somente 2 horas no domingo, mas nós precisamos ter mais contato com Deus, seja na sua casa, mas a palavra não pode se apartar da tua boca, de você, porque é a palavra que lava, é a palavra que fortalece, é a palavra que nos mostra o caminho verdadeiro. Mas olha, eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Eu sei que o tempo não vai dar para mim passar a palavra como eu pensei em passar, mas eu quero ver se o Espírito Santo me ajuda a resumir aquilo que eu preciso passar para você. Quando Deus, ele fala para Josué, fala, levanta-te, aleluia, olha o verso 1, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, aleluia, Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Este é o chamado que Deus fez. Você tem chamado? Paulinho falou aqui sobre qual propósito seu. Deus te chamou, irmão. Deus chamou todos nós para um propósito na casa do Senhor. No caso aqui, Deus chama Josué para poder ser o sucessor de Moisés. E quando Deus fala para ele assim, lá no versículo de números 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Eu marquei aqui 3 vezes nesse texto, pastor Paulo, o Senhor fala assim, da mesma forma, esforça-te e tem bom ânimo, isso no verso 6, no verso 7 ele fala novamente, tão somente esforça e tem muito bom ânimo, e lá e no verso que nós escolhemos aqui para poder, que seja o texto áudio dessa mensagem, o verso 9, ele diz assim, não te mandei eu, ele fez uma pergunta, não te mandei eu, Josué, esforça e tem muito bom ânimo. No texto que nós lemos aqui, primeiro Deus faz um chamado, chama Josué para ser o sucessor, aleluia, de Moisés. Depois ele faz a promessa, ninguém susterá diante de ti. Sabe, irmão, você que aceitou o Senhor como Salvador, você que está nessa caminhada, você que confia as suas forças no Senhor, ninguém vai parar diante de ti para te fazer alguma coisa, porque Deus é contigo, aleluia. Esta é a promessa do Senhor. Eu não sei o que é que está te incomodando por aí, mas se você é um servo de Deus, e pela fé crê que o Senhor está contigo e que você anda com Ele, se você tem essa intimidade com Ele, Ele estará juntamente com você. Então ele faz a promessa, aleluia, como fui com Moisés, assim serei contigo, aleluia. Deus está dizendo assim, se você for fiel a mim, eu serei fiel a ti. Se você estiver me servindo, aleluia, eu serei aquele que te darei força para você lutar, para você passar, para você vencer, aleluia, glória a Deus. Então ele faz uma promessa, e mais embaixo ele continua dizendo, esforça e tem bom ânimo. Aí ele passa uma condição para Josué,
Ele passa uma condição para o Josué, e o Senhor também passa uma condição para nós. O Senhor tem promessa para você, o Senhor tem promessa para mim. O Senhor, Ele quer nos abençoar, o Senhor, Ele quer nos curar, o Senhor, Ele quer fazer nós sermos vencedores, mas Ele diz, como diz para Josué, tão somente ande prudentemente, não aparte da tua boca o livro dessa vida, não saia, não perde o rumo do meu caminho, entre pela palavra, aleluia. O Senhor, quando Ele diz para Josué que Ele estaria com ele, aleluia, o Senhor está dizendo para mim e para você também, esforça, tem bom ânimo. O pastor Paulo, a gente sabe que quando ele está aqui pregando e falando, às vezes as pessoas não têm muito conhecimento da vida do Paulinho, da retaguarda dele, aleluia. Vocês não têm noção, mas só ele sabe quantos desafios ele tem passado para poder conduzir vocês para o caminho que leva ao céu de glória, aleluia. Josué, se vocês não sabem, é um tipo de Cristo. Josué, ele já teve o nome de Oséias, mas foi mudado o nome dele para Josué, aleluia, que quer dizer Deus é a salvação, aleluia. Josué, ele foi chamado para conduzir o povo para a terra de Canaã, a terra prometida, aleluia. Ele enfrentou alguns desafios, pastor Paulo, eu sei que você tem enfrentado grandes desafio para manter esse rebanho, aleluia. O Senhor colocou esse rebanho na tua mão, para que você conduza esse rebanho ao céu de glória. E eu quero confessar para os irmãos, de vez em quando eu acompanho Paulo, as palavras dele, e eu vejo que o Paulo, ele é fiel na questão realmente do Evangelho. Eu tenho visto que Paulo, ele tem pregado para vocês aqui, e não tem passado a mão por cima. Em resumo, ele mostra o céu para vocês, mas também mostra o inferno. O Paulinho mostra como é para ir para o céu, mas também também a dificuldade e também a questão de se não ganhar o céu de glória, é o outro lado, só há dois caminhos. Então eu quero aqui parabenizar o pastor Paulo, parabenizar esta igreja que está firme, aqueles que estão firmes aqui, têm ouvido e têm comido a palavra verdadeira, porque o foco de toda uma igreja que serve ao Senhor, que crê que o Senhor Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário, pegou os meus pecados, os teus pecados, acreditou na conta dele, aleluia, livrou-nos de todas essas falhas, livrou-nos de todos esses pecados. Se você crê nisso, aleluia, eu quero que você saiba, aleluia, que você está no caminho certo. Então que essa igreja continue recebendo esta palavra, que o pastor Paulo continua como Josué, aleluia, firme, forte, mostrando o céu de glória, aleluia. Sabe, querida igreja, todos nós que somos servos do Senhor, todos nós temos desafio. Imagina um pastor, eu pastoreei por 20 anos e em algumas situações eu posso ver e saber como que o pastor Paulo às vezes passa. Às vezes o membro não tem muito, a visão não vai muito como a pastoreou em relação ao sofrimento de um pastor. Veja bem, quando Deus falou para Josué, esforça e tem bom ânimo, 3 vezes, sabe por quê, irmãos? Porque Deus viu que Josué estava preocupado e desanimado, porque ele agora, quem que conduzia o povo pelo deserto, quem que conduzia o povo de Deus, era Moisés. Josué viu tudo aquelas benfeitorias, fez tudo aqueles benefícios, e agora imagina, até aqui, eu acho que ele, com certeza ele pensava, e agora eu não tenho Moisés para fazer isso, e agora quando acontecer essas dificuldades, o que será? Mas só que Josué, aleluia, era um servo fiel, um servo obediente, ele já tinha uma intimidade com Deus. Sabe, irmão, para você receber a resposta de Deus, você precisa de intimidade com Deus. Eu preciso de intimidade com Deus, e intimidade com Deus, aleluia, só se ganha na obediência. É quando alguém coloca uma bandeja na sua frente, uma bandeja de pecado, que você sabe o que pode ser na tua vida, e você diz não, você rejeita, e você não quero. O
meu alvo é o céu de glória. Isso é intimidade, aleluia. E Josué então tinha essa intimidade com Deus. Então Deus viu o coração, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua intenção, Deus conhece a tua dificuldade. Então Deus conhecia o coração e a mente de Josué. Então quando Deus chega para ele e fala essas 3 vezes, esforça-te, é porque ele sabia que Josué estava com aquela dificuldade. Mas se nós olharmos o contexto para frente, no capítulo 2, nós vamos vendo que Josué acreditou. E qual foi o primeiro desafio? Muitos dizem que o primeiro desafio de Josué foi quando derrubou as muralhas de Jericó. Aleluia, aquela cidade fortalecida, ali que estava já na terra de Canaã, ali já era a terra prometida, ali já era o lugar que Deus já tinha prometido, lá em Abraão, lá atrás. E essa promessa eu quero dizer para você, promessa que Deus fez lá em Abraão, chegou até nós aqui, aleluia. Deus tem um céu de glória, Deus tem bênção para nós, nós dependemos de ser obediente. Então muitos acham que a primeira batalha, a primeira dificuldade de Josué foi a cidade, derrubar o muro, e entrar naquela cidade, tomar aquela cidade, porque Deus tinha prometido. Mas eu vejo que a primeira dificuldade, pastor Osmar, é quando ele estava ali antes ali do Rio Jordão. Então quando Deus diz para ele, levanta-te, passa, faz esse povo passar do Rio Jordão. Imagina, naquele momento eu acho que ele pensou, cadê Moisés que abriu o mar vermelho, aleluia. Mas ele confiou, agora, ele tinha visto tudo que Moisés tinha feito, agora era com ele, né? Mesma coisa, nós temos o pastor Paulo aí que está ajudando, dá algum probleminha, você liga lá na casa do pastor Paulo vem e te socorre, pastor Paulo vai fazer de tudo para te socorrer, porque pastor é assim, pastor tira a camisa do corpo e dá para o membro, é dessa forma. Só que agora Josué, e aí essa situação agora é comigo, né? Mas ele tinha intimidade com Deus. Deus falou, tão somente esforça-te, tem bom ânimo. E o Senhor nessa noite diz para você, esforça-te, irmão, tenha bom ânimo. Esse esforçar e ter bom ânimo era para que eles conquistassem a terra prometida, aleluia. Agora eu trago para nós aqui, quando o Senhor Jesus diz, esforça-te e tem bom ânimo, não é para conquistar uma Canaã terrestre, não é para conquistar algo terreno aqui não, é para conquistar o reino de Deus, é para conquistar o céu de glória, aleluia, glória a Deus. Talvez na sua vida há uma dificuldade, talvez tenha uma barreira na tua frente, talvez tenha algo que está fazendo com que você não prossiga, talvez algo entrou na sua vida, os problemas da vida, seja doença, seja problema financeiro, seja problema de que ordem for, psicológico, às vezes entrou e o inimigo está fazendo com que você desvie o seu olhar do reino de Deus. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus Cristo, aleluia, que o Senhor está contigo, o Senhor é aquele que conhece as suas dificuldades, o Senhor é aquele que conhece a sua luta, a sua provação, mas o Senhor é aquele que prometeu o céu de glória. Deus fez uma promessa, que enviaria o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar, aleluia. Para quê? Para que nós conquistasse novamente aquilo que foi prometido, quando o Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia, formou tudo que existe, aleluia. Eu e você não era para passar dor, não era para passar sofrimento, não era para sentir cansaço, não era para sentir tristeza, eu e você era para viver tranquilo, sem nenhum peso de consciência, mas por conta do pecado dos nossos pais primeiro, aleluia, entrou o pecado, aleluia, e aí a partir de agora já nós não temos mais essa liberdade que tinham nossos pais. Agora, para nós ganharmos essa salvação, aleluia, o plano de Deus que Ele projetou para a humanidade, o inimigo até tentou quebrar, aleluia, mas o Senhor Jesus, juntamente com Deus e o Espírito Santo, eles não falaram assim, olha, o nosso plano foi frustrado, porque não é, nós criamos o homem, nossa imagem e semelhança, para viver eternamente, sem morte, sem sofrimento, sem nenhuma tristeza, mas agora o inimigo de nossas almas entrou e fez plantou o pecado aqui no meio.
Deus não disse, vamos usar o segundo plano, não vamos usar o terceiro plano. Não, o plano de Deus ninguém frustra. O plano de Deus para mim e para você, é para que eu e você seja feliz, é para que eu e você ganhe o céu de glória. O Senhor Jesus, quando Ele enviou o Espírito Santo dele aqui, Paulinho, e esse Espírito Santo que quando a gente aceita Jesus como Salvador, já entra na nossa vida, isso já faz parte do presente de Deus. Qual o maior presente de Deus para nós? É um céu de glória. Mas a palavra diz que quando nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo entra na nossa vida, essa alegria que eu e você nós sentimos, já é parte do presente, é parte da glória de Deus. Por isso que vale a pena, aleluia, saber que o Espírito Santo anda 24 horas comigo e com você, seja no momento bom, seja no momento difícil. Então quando o inimigo tentar jogar na sua frente algo para fazer com que você peque, lembre de uma coisa: o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está conosco. E sabe quando você quer fazer alguma coisa, pastor Osmar, e de repente você olha e dá um certo temor? É o Espírito Santo. Eu costumo dizer que é a luz amarela que acendeu. Sabe quando você vai passar um sinal e aí você está vendo o sinal, de repente a luz amarela acende, ali é para você parar, é uma observação. O Espírito Santo faz isso comigo e com você. Sabe, se você cometeu algum deslize, se você cometeu algum pecado, e o inimigo está dizendo para você, você agora já perdeu tudo, você já era, eu quero dizer para você, se entrou temor no teu coração, é porque o Espírito Santo está atuando na tua vida, e Ele está te dando uma oportunidade. Faz um regraço, volta novamente pelo caminho, e seja feliz, porque Deus prometeu um céu de glória, aleluia. Quando Deus promete para Josué, Ele diz: então somente anda prudentemente, anda nas leis que teu servo Moisés te ensinou. E o que é que Moisés ensinou? As escrituras, a palavra, os 10 mandamentos. Hoje nós temos o quê? Qual é a palavra que nós temos que comer? A Bíblia Sagrada, é os ensinamentos. É muito bom vir no culto de domingo e às vezes ouvir uma palavra somente, palavra que vem alegrar o nosso ego. Mas o melhor de tudo é uma palavra que nos coloca em observação, é uma palavra que nos corrige, é uma palavra que leva nós pensarmos em direção ao céu. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor Jesus diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. O Evangelho não é um mar de rosa. O Senhor Jesus não veio prometer um mar de rosa para ninguém, mas como precisou de Josué se esforçar e lutar para passar o rio Jordão, ele precisou lutar para derrubar os muros daquelas muralhas fortalecidas, para poder ganhar a terra prometida, ganhar o lugar que Deus prometeu. Assim é o céu. Para nós ganharmos o céu, irmãos, precisar de muito esforço. O céu, ele é ganho com muito esforço. O céu, ele é ganho com atitudes que vêm fazer com que você renuncie o eu, renuncie aquilo que você tem, aleluia. Se for necessário, renuncie o que tiver. Às vezes é algo que você está pregado naquilo, mas aquilo está impedindo você, aleluia, está deixando dúvida se você vai entrar no céu de glória. Renuncie. Hoje é um dia para você se esforçar para ganhar a salvação, aleluia. Então, em nome de Jesus, eu sei que o tempo é curto, mas se eu fosse entrar pelo ritmo de tudo que nós marcamos para falar, talvez não daria. Então eu pedi para que Deus fizesse um resumo, para que eu e você pudesse nesta noite sair daqui abençoado, sair daqui certo, de que vale a pena se esforçar. Aquele que te chamou é aquele que prometeu, e é aquele que banca, é aquele que garante. Se você dentro da vontade dele, se você fizer dentro da vontade dele, atender o chamado dele, andar como o Josué andou, na fidelidade, o Senhor quer te chamar, não só para uma pequena obra, mas para uma grande obra. Mas o Senhor, ele quer primeiro. Josué, para ter construído tudo aquilo que ele construiu, foram 40 anos, ele sendo servo, ele obedecendo, ele sabendo que Deus era com Moisés, ele conhecendo o Deus de Moisés. Então que nessa noite,
noite você conheça o Deus de Josué, conheça o Deus do pastor Paulo, que nesta noite, irmãos, não deixe que nada desse mundo tire eu e você, aleluia, do foco, aleluia. Esse dia eu dei uma aula na escola dominical ali na sede, e o tema da lição foi a bendita esperança, a marca do cristão. A bendita esperança, a marca do cristão. Qual que é essa bendita esperança? Essa esperança do que nós falamos, não é uma esperança do verbo esperar, que você simplesmente falou, espero que aconteça, eu estou torcendo que isso aconteça, espero que dê certo. Não é essa a esperança. A esperança do cristão é a esperança do reino de Deus, é uma esperança que passa o tempo que passar. O que Deus prometeu vai se cumprir. Deus prometeu o Filho dele, morreu no nosso lugar, e Jesus prometeu que Ele voltaria, aleluia, Ele voltaria. O túmulo de Jesus, quando chegaram ali e viu que não tinha ninguém, só estava vazio, eles encontraram um lenço em cima do túmulo, aleluia, dizendo o que significava aquilo ali. Quando alguém dava uma festa naquela época, então o dono da festa, ele estava sentado na mesa, e se ele saísse e não fosse voltar mais a sentar, então ele levava o lenço dele, levava ali a toalhinha dele. Mas se ele deixasse aquela toalha, aquele pano, os servos, as pessoas iam dizer, olha, ele ainda não saiu da festa, ele ainda vai voltar. E lá no túmulo de Jesus, quando eles chegaram, encontraram esse pano ali, dizendo para nós o seguinte, eu vou, mas eu vou voltar, aleluia. E ele vem voltar para nós, para levar juntamente com ele. Ele foi nos preparar lugar, aleluia, está reservado lá. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para o pastor Paulo. Então, somente esforça, Paulo, porque você tem a responsabilidade de levar esse rebanho para a terra prometida, aleluia, oh glória a Deus. Mas o povo lá entenderam a notícia, quando Josué passou para eles abraçaram a causa e foram junto. Josué não foi sozinho, mas foi com o grupo todo. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para vocês. Esforça-te e tem bom ânimo. O Paulo precisa de força e ânimo para conduzir vocês, mas o pastor Paulo também precisa do abraço de vocês. Como Moisés foi vitorioso, Josué, ele estava na frente das batalhas, Josué lutou contra os amalequitas, aleluia. Moisés atrás, com Arão e Ur, levantando as mãos de Moisés, para que eles prevaleciam, para que eles venceriam a peleja, e Josué estava lá nas batalhas lutando. Então, em nome de Jesus, que você seja um Arão e Ur, levantando os braços do Paulinho, para que ele possa, pastor Paulo possa estar animado, fortalecido, trazendo boas palavras, trazendo o verdadeiro ensinamento para vocês, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Lembre de uma coisa, Josué levou o povo à terra prometida, a terra de Canaã, e Jesus quer nos levar para a terra prometida, que é o céu de glória. Amém? Deus abençoe.